E já estamos online. Sim, cá estamos. Em Já direto mais uma vez. Sim, essa foi uma versão nova. Já temos som e já temos imagem. E estamos cá. Deixem-me só confirmar. Sim, ok, estamos em direto. Pronto, já com uma pessoa a ver. Muito bom, vamos ser nós próprios. Portanto, prontos para mais um podcast no Núcleo de Engenharia, o podcast da Escola de Engenharia. E hoje vamos falar, no episódio número 14, estamos aqui 4 pessoas a ver e 4 pessoas a participar, ok? Está a correr bem. Hoje o nosso tema é dissertações em empresa, ou dissertação em empresa, ou dissertação. E, assim, de cima ou da esquerda para a direita, de cima para baixo, temos connosco Joana Martins, do Conselho Pedagógico da Escola de Engenharia. Deixem-me só ligar aqui o vídeo, senão não consigo ver. Carolina Duarte, aluna do 5º ano de mestrado integrado em Engenharia de Materiais, e como podem ver ali pela publicidade que ela tem na máscara, está a fazer dissertação na empresa INL, o Instituto Nacional de Nanotecnologia, certo? International Nanotechnology Laboratory. Mas é isso. Instituto, em português é mais difícil, International Iberian Nanotechnology Lab. Sim. Nanotecnologia. E Bruno Lopes já não é aluno, portanto já acabou a dissertação de MEG, mestrado integrado em gestão industrial, que fez a sua dissertação em empresa na Bosch, mas entretanto já passou por algumas empresas e está neste momento na 4Teams. Ok, sejam bem-vindos. Relembro ao público que nos está a ver ou a ouvir, dependendo da rede social a que estão ligados, que podem deixar as vossas perguntas no Facebook da Escola de Engenharia. Todas as vossas dúvidas sobre dissertações em empresas, falem agora ou calem-se para sempre. Estão na altura ideal para fazer essas perguntas, não é? E então, primeira pergunta, Joana, se calhar aqui para o conceito pedagógico. Estamos a falar na palavra dissertação. Eu próprio às vezes engano-me e digo tese de mestrado, mas o que é uma dissertação e qual é que é a diferença de uma dissertação para uma tese e porque é que chamamos de dissertação a estas dissertações dos mestrados e dos mestrados integrados? Então, vamos explicar de uma forma muito simples. A dissertação é o trabalho de investigação de conclusão de um mestrado. A tese é o trabalho de conclusão de um doutoramento. Portanto, é uma questão de denominação da área, por assim dizer. Em relação aqui para uma forma mais simples para os nossos alunos, a dissertação é uma disciplina, portanto, funciona tal e qual, claro, não é uma análise matemática ou esse género de disciplina, mas é uma disciplina de projeto. É uma disciplina que tem créditos variáveis que vão desde 30, que correspondem a um semestre, até 60, que correspondem a um ano inteiro. É obrigatória para toda a gente que termina os seus estudos, que quer terminar. Tem uma pauta, tem nota, portanto, tem todo o ciclo de uma unidade curricular normal, por assim dizer. Sendo que, da sua base, vai corresponder um trabalho de investigação, um trabalho que se pretende que seja original e que cumpra o propósito e o objetivo do curso do aluno em causa. Ok. Portanto, aquela toda a gente diz tese. Não. Tese é do 3º ciclo, não é? Basicamente, é do doutoramento. Que há de ser um dia da vossa parte. Diogo, deixa-me só acrescentar que é muito importante. Para concluirmos o grau, é obrigatório, não é facultativo, não é eu depois entrego ou prorrogar prazos. O curso só fica concluído com todas as disciplinas realizadas e esta. Ok. Isso é uma indireta para mim? Ou... Estou a sentir um bocado de pressão, hein? É para todos. Ok, então, assim, muito por alto, Carolina e Bruno, conseguem explicar em 2 minutos em que é que consiste ou consistiu a vossa dissertação e o que é que fizeram, o que é que desenvolveram mais em conjunto com essa empresa em que fizeram a dissertação ou que estão a fazer a dissertação? Carolina. Ok, posso começar. Materiais, nanotecnologia, se calhar vai ser complicado ou não, vamos lá ver. Não, posso falar de uma forma muito grosseira e simples. Em primeiro lugar, pedir desculpa por ter estado de máscara, mas tem de ser. Portanto, a minha dissertação está basicamente inserida no tema das células fotovoltaicas.
Eu estou inserida no grupo LANASC, que é o Laboratory for Nanostructured Solar Cells, dentro do INL, onde basicamente desenvolvem células fotovoltaicas à base de, vamos dizer, apenas filmes finos. A minha dissertação não vai incluir simplesmente o desenvolvimento e o fabrico dessas células fotovoltaicas, mas também a inclusão de um novo fator, que é basicamente um conjunto de lentes, um arranjo de lentes para colocar em cima destas células para que possam concentrar a luz em espaços ou em pontos mais pequeninos, de modo a que essas células possam estar à micro ou à nanoscala, de uma forma resumida. Ok. Falta tempo para acabar a tese? Ou... Pronto. Eu estou no 5º ano, portanto a minha dissertação apenas se iniciou agora em outubro, novembro. Durante este primeiro semestre, como ainda tenho aulas, apenas posso estar cá 1 ou 2 dias por semana, mas a partir do segundo semestre estarei em tempo inteiro. E, portanto, planeio terminar no final deste ano, aproximadamente julho. Se tudo correr bem, espero que sim, e é esse o plano. Ok. Sim. Foi uma forma mais ou menos fácil de perceber essa questão das células, não é? Intensificar a luz, concentrá-la num só ponto para otimizar a eficiência do sensor. Carolina, deixa-me só perguntar, foi escolhido por ti? Foi-te proposto o tema? Foi, neste caso, a instituição que o propôs? Pronto, basicamente no ano passado, no segundo semestre do ano passado, ou seja, o meu 4º ano, há uma disciplina, uma UC chamada Projeto Individual, que consiste basicamente numa espécie de mini dissertação para nos preparar um pouco para a dissertação este ano. E nesse sentido, na altura, geralmente os professores associados ao curso de Engenharia de Materiais, dos 3 departamentos envolventes, quer a Engenharia Mecânica, Engenharia de Polímeros e o Departamento de Física, costumam lançar alguns temas. No entanto, eu tinha vindo cá ao INL numa visita de estudo no primeiro semestre, no âmbito da outra OC, Materiais Nanoestruturados, e o bichinho, por aquilo que eles estavam cá a fazer, ficou sempre um bocado esperto, principalmente porque há mesmo vários grupos de investigação, e a forma como eles trabalhavam aqui, pronto, em si a instituição, levantou-me alguma curiosidade. E por isso, na altura do projeto individual, questionei um professor meu, o professor Carlos Tavares, que é atualmente e na altura também passou a ser o meu orientador, se tinha algum contacto e se havia a possibilidade de eu falar com alguém e haver a possibilidade de eu vir para cá fazer o projeto individual. Para minha sorte, sim, o professor Carlos Tavares tinha o contacto da doutora Sasha, que é precisamente o líder do grupo, do LANASC. Eu vim cá, tivemos uma mini entrevista, foi algo bastante informal, e na altura o meu projeto passou precisamente pelo fabrico dessas lentes. No entanto, em março, como toda a gente sabe o que se passou, fiquei impedida de vir para cá. O INL ainda assim não continuou, mas arranjou novas formas de trabalhar, mas o meu projeto não era, como era simplesmente um projeto individual, não era uma dissertação. Eu pude muito facilmente também transpor o meu trabalho para algumas simulações com recurso a programas. E então, durante esse segundo semestre, o meu projeto individual, que era suposto ser prático, passou a ser prático de outra forma, que era através de simulações. Durante esse processo, o Dr. Sasha e mesmo toda a gente dentro do LANASC mantiveram-se sempre conectados e foram sempre ajudando, e por isso foi basicamente assim. Agora, no caso da dissertação, fiquei com a vontade de alguma forma de terminar aquilo que iniciei, porque é sempre um bocado aquela necessidade de terminar um trabalho, e para além disso, o tema que envolve a minha dissertação, portanto, células fotovoltaicas e energias renováveis, de alguma forma vai ao encontro de um grande sentido de responsabilidade que acaba por mover todas as minhas decisões, e poder ter a oportunidade de fazer parte de uma solução para um problema que toda a gente reconhece hoje em dia, motivou-me imenso a estar cá hoje. E nesse sentido, na altura em que eu tinha decidido a minha dissertação, voltei a falar com o Dr. Sasha e com a equipa, e eles tinham ideias e perspectivas novas e nas quais eu me podia integrar, e então basicamente passei a continuar o meu trabalho inserido não só na parte da criação das lentes, mas também na produção e desenvolvimento das células. E foi basicamente assim. Ok. Bom, já tens aí um longo caminho pela tua frente ainda assim. Bruno, no teu caso, então, que já terminaste, não é? Em que é que consistiu então a tua tese assim? Sim, eu já terminei.
Eu já terminei e agora que já terminei é muito mais fácil de resumir. Se há algum tempo atrás, quando estava a escrever, tinha 1000 tópicos, obviamente. Na altura eu optei pela Bosch, a Bosch Car Multimédia em Braga, e optei muito tendo em conta o projeto, ou seja, quando nós nos candidatamos, eu pensei sempre antes no projeto e não na empresa. Por acaso, como toda a gente conhece, a Bosch é uma empresa multinacional e o projeto foi num departamento recente em Braga, mas que já existia na companhia a nível internacional, e portanto o departamento criou-se porque existia e estava basicamente incorporado noutros departamentos, era excesso de carga de trabalho para as pessoas que faziam parte desse departamento e decidiu extrair-se todas essas funções para um novo departamento. Então o departamento tinha iniciado apenas em junho e eu integrei a equipa em novembro e passámos de um ano quase em que eles estavam a consolidar o departamento apenas com 3 pessoas para um grupo de 7. Obviamente que as ferramentas de comunicação, as funções delineadas, os indicadores de desempenho, tudo isso era um bocadinho incógnita e ainda em desenvolvimento, e então foi uma vontade única de integrar uma equipa multinacional e de perceber e tentar melhorar todas as ferramentas de comunicação organizacional que existiam lá, e foi muito a partir daí que foi o meu projeto de dissertação. Foi muito de melhoria de processo, neste caso em áreas indiretas, porque era um departamento de qualidade de aprovação de matéria-prima que integrava na Bosch, e como sabemos, se a matéria-prima não for boa, depois a produção vai ter graves problemas. E pronto, e decidiu-se extrair-se mesmo por causa dessa preocupação de aprovarmos uma matéria-prima qualificada para não termos problemas a posteriori. Como o grupo era novo e havia muita coisa a limar, o que não é assim tão linear quando se pensa numa Bosch, não é? Super consolidada e super mundialmente conhecida, não é? Então foi isso que me motivou na altura, porque acreditava que era uma coisa nova e que podia aprender muito com as pessoas que já estavam lá e também contribuir muito porque era uma coisa que íamos estudar e que íamos perceber o que é que funcionaria melhor ou pior, estudar o que já existia nas outras plantas a nível internacional, tentar adaptar para a realidade cá em Braga. E a dissertação é um bocadinho isso, é um bocadinho a pesquisa inicial de realidade que existe antes, depois a teoria também, porque na minha área, que era a engenharia industrial, nós temos muitas áreas. Eu fiz a minha tese em qualidade, mas apliquei conceitos de lean e de logística, portanto foi assim um ramo diversificado, e foi muito pelo desafio em si, e acho que foi isso. Sim, aliás, até foi mais por esse lado, né, do Lean e do Project Management, pelo que explicaste, do que propriamente da Sim, aquilo basicamente consistiu em fazer quase um VSM, só que não, é uma aplicação da Bosch, que é o VSDIA, que é aplicada a áreas indiretas, que é basicamente escritório, e como é que nós conseguimos traduzir em valor o que as pessoas do escritório fazem, que nem sempre é muito linear. É um bocadinho de lean office, mas também com outras ferramentas de qualidade. Ok. E esse foi o primeiro passo, então, para agora. Estás onde estás, não é? Que agora sim. Já não estás na Bosch, estás numa empresa diferente, não é? E no teu caso, Bruno, foi escolhido? Foste tu que procuraste, soubeste? Como é que chegou o tema até ti? É assim, no nosso caso, o nosso departamento está muito bem organizado nessa questão. Nós recebemos sempre os e-mails que as empresas enviavam. Os diretores de curso também faziam questão de mencionar sempre o contacto e o projeto em si. Nós candidatámos ao projeto. No nosso ano foi muito linear, ou seja, eu candidatei-me para a vaga em PMQ, em Project Management and Quality, e depois fui a uma entrevista, percebi mais sobre o projeto e decidia se queria ficar ou não. Antes da Bosch também me tinha candidatado para outra na Continental Marlboro, que também era para a construção de uma mini equipa e para ferramentas de qualidade também. Também foi para outras empresas e foi muito sempre pelo projeto, ou seja, o diretor de curso comunicava o e-mail que tinha recebido da própria empresa, já com todas as condições, o projeto, a duração, o horário de trabalho, tudo isso, e nós depois íamos à entrevista se ficássemos interessados na vaga, e depois da entrevista poderíamos ou não ficar selecionados. Okay. Era sempre nesse sentido. E a minha decisão sempre foi muito mais tendo em conta o projeto do que propriamente a empresa, porque eu vejo muitas vantagens em grandes empresas e em pequenas empresas. Acho que é completamente diferente, e por isso fui muito mais sempre pelo projeto do que propriamente pela empresa em si. E estás a aplicar neste momento no teu posto o que praticaste na tese? Ou na tese não, na dissertação? Não diretamente.
o que fiz na tese em si, ou seja, não diretamente o vi esse dia, mas muitas das ferramentas que incorporei em termos de organização e de mapeamento de tarefas também aplico atualmente no meu trabalho enquanto team leader do meu departamento, nomeadamente na gestão de tarefas e em ferramentas de comunicação que usamos. Sim, acho que a tese, sendo também a primeira oportunidade de integrar o mercado de trabalho, contribui imenso para aquilo que faço atualmente. Ok, está. Ajudou-te a pelo menos validar os teus conhecimentos. Sim, porque são áreas completamente diferentes mesmo. Mas o resto, sim. Sim. E já agora, para algum aluno então que esteja interessado, não é, que esteja agora a chegar ao 5º ano, ao momento de escolher a sua dissertação, como é que, isto se calhar mais para agora esta pergunta para a Joana, então quais são os primeiros passos que deve, primeiro para decidir se faz dissertação em empresa ou não, e por onde começar, não é? Como é que um aluno pode começar? Então, como é evidente, a minha pergunta não foi inocente ao Bruno e à Carolina, não é? Porque o que eu queria deixar aqui bem claro para os nossos alunos é que todas as opções são válidas, todas, desde procurarem a empresa pelos vossos meios, porque imaginem alguém, alguma empresa ou algum caso de sucesso, algum CEO que vocês acompanharam e gostavam de trabalhar com ele, desde o que o Bruno fez, procurar na lista que o diretor do curso enviou, ao que a Carolina fez, foi numa visita de estudo. Portanto, desde o 4º ano ou desde o 3º ano que ela já estava desperta para aquele tema que depois veio a trabalhar. Portanto, o que eu posso deixar aqui bem claro a todos os alunos que nos estão a ver, e depois vai ficar gravado, não é? É que todas as opções são válidas. Todos os temas que vos pareçam interessantes, grupos, grandes empresas, pequenas empresas, pelo tema, pela empresa em si, pela área, por exemplo, um aluno que tenha interesse, caso que eu conheço melhor, Engenharia Têxtil, tem interesse na área do calçado, não aparece diretamente a vaga na área do calçado, ele pode por ele ir pesquisar, ir saber o que é que o mercado está à procura. E o meu conselho também é que fiquem atentos desde o 1º ano, não é uma coisa de 5º ano. O acompanhar do mercado, claro que este ano, possivelmente, muitos dos vossos colegas aqui da Carolina e do Bruno estão a trabalhar diretamente em máscaras e em vestuário de proteção e ventiladores e todos esses projetos que apareceram. Claro que há sempre uma situação, o mercado em si, este ano então super imprevisível, o que sobe e desce de ações, por assim dizer, de mercado, o que está em alta, o que está em baixo, pode variar, mas desde o princípio do curso o aluno estiver atento a todas as visitas de estudo que faz, todos os contactos que vai anotando, aqui do nosso trabalho também, não é? Das empresas que nós convidamos, do dia do emprego, as opções são muitas, os processos são muito multidisciplinares. Se calhar a Carolina nunca tinha pensado, quando entrou para este curso, vir trabalhar para esta área, depois eu já lhe passo a palavra, ela fala sobre isso. Mas assim, resumidamente, para todos os alunos, portanto, podem escolher o tema, neste caso, ou uma grande área e depois apurar o tema. E pode ser em empresas, instituições, laboratórios, centros, nos departamentos, nos nossos centros de investigação internos. E depois é obrigatório seguir as regras de cada direção de curso. Isso faz toda a diferença. Portanto, há cursos maiores, mais pequenos, há quem tenha, por exemplo, 3 calls para escolher a empresa que quer ir à entrevista, e todos entre si depois têm algumas partes independentes do seu processo, por assim dizer. O aluno tem também o responsável pela unidade de dissertação, é sempre o diretor de curso, é ele que vai, no fim, lançar a sua nota, marcar as suas provas públicas e todo esse processo, mas o aluno, ao escolher o tema, e a Carolina também já falou no seu orientador, o Bruno não focou isso diretamente, mas essa situação, essa pessoa também está prevista, não é? Pode coincidir, inclusivamente, mas a palavra do diretor de curso, a reunião com o orientador e depois avançar nos documentos que nós já vamos falar mais à frente são os passos principais. Okay. No fundo é, desde o 1º ano, estar logo atento, não é? Quem tiver este interesse em fazer dissertação em empresa, começar já a escutar quais são as potenciais empresas ou potenciais temas. E Diogo, sim, pode ainda, não é? Uhum. A Carolina, por exemplo, fez uma visita de estudo e foi visitar as instalações. Pode ainda
em conjunto com o seu núcleo, com a EPIC, com outras estruturas da universidade, por exemplo, propor a visita de estudo à empresa, propor-se para fazer um estágio de curta duração nessa empresa, saber se realmente é isso que corresponde às necessidades, portanto, até chegarem ao 5º ano, ou nos casos, como é o Design e Marketing de Moda, licenciatura mais mestrado, tem muito tempo para pensar calmamente, fazer vários testes e depois ver se é aí que nesse tipo de empresa quer fazer a sua dissertação. Sim, por exemplo, como eu falei há um bocado, cheguei a selecionar vários projetos e a selecionar várias empresas e oportunidades de realizar a dissertação, e acho que mais ou menos em 6, apenas 2 eram as que constavam na lista. Outras surgiram com propostas diretas ou conversas diretas em eventos com empresas com os quais contactei através da EPIC ou da Associação Académica, ou do Núcleo de Engenharia Industrial, e portanto apenas 2 dessas 6 que me motivaram na altura para a minha dissertação é que vinham da lista. O resto foi tudo em eventos da própria academia ou em contactos mais próximos, tendo em conta os eventos que são proporcionados na universidade, porque às vezes há projetos que surgem apenas de uma conversa, apenas de um almoço, apenas de um comentário, e surge um processo de dissertação super interessante. Aconteceu-me no caso a propósito de um projeto que estava a fazer na EPIC, e surgiu um possível tema de dissertação, ou seja, não é de todo linear, e acho que quanto mais nos envolvermos, mais possibilidade e campo temos para criarmos um projeto de dissertação na nossa mente. Pois era aí que eu também queria chegar, que é todas aquelas atividades, e no vosso caso, que eu sei que vocês ambos fizeram parte ou do Núcleos ou por exemplo, da EPIC, não é? No teu caso, Bruno, todas essas atividades extracurriculares e essas atividades, não é? que vão fazendo ao longo dos anos que estão aqui, também vos vão ajudando a encontrar os temas que vocês gostam mais e que queriam explorar nas vossas teses. Não sei se, na Carolina, tu, no teu caso, não deste continuidade no trabalho, mas esse foi um trabalho de uma cadeira, não é específica, mas, portanto, estas dissertações, eu estou sempre a dizer a palavra tese, estas dissertações, lá está, não nascem assim do nada, não é? Podem vir já de projetos que vocês foram desenvolvendo ao longo desses anos anteriores, ou de temas que vocês tenham algum interesse, não é? Como vocês podem criar o vosso próprio tema de dissertação. Não... Sim. Claro que, no meu caso, o meu interesse também era lá está, fazer parte desta solução, e por isso células fotovoltaicas, embora seja um tema que, uma área, chamemos assim, porque ainda é bastante extensa, não é muito abordada no meu curso. No entanto, o curso de Engenharia de Materiais deu umas bases suficientes para que eu possa perceber muito facilmente os processos. E por isso, de alguma forma, embora eu tenha quase desde o primeiro ano até quase ao ano passado tido em mente que eu queria era provavelmente ir mesmo para uma empresa, indústria real, não necessariamente uma instituição de investigação como a INL, ainda assim as coisas foram mudando, as minhas perspectivas foram mudando, não deixei de ter interesse na mesma em participar em projetos na indústria, não o fiz, mas ainda assim também é algo que há exemplos também claros no curso de Engenharia de Materiais atuais e do passado, de alunos que contactaram com empresas diferentes, totalmente fora do comum para aquilo que tinha sido habitual, ou as habituais empresas ou temas que eram temas habituais de dissertação no curso de Engenharia de Materiais, nomeadamente, inclusive, temas que foram pensados por alunos e propostos a instituições, nomeadamente o CITEV e tudo mais, em que os alunos realizaram lá as dissertações e foram projetos pensados por eles também. De alguma forma, o meu não foi necessariamente pensado por mim, porque o objetivo do grupo é claro, o desenvolvimento de células solares, mas enquadra-se perfeitamente na minha área e foi algo que, sendo do meu interesse, a partir do momento em que é algo que gostamos, eu acho que é dado o passo certo para que as coisas possam correr melhor. Sim. Sim, não sei se respondi à tua pergunta. Sim. Não, agora queria encaixar o raciocínio que é, tanto um como o outro tiveram a fazer uma pequena entrevista, não é? Quando foram à empresa em que fizeram a dissertação, não é? Essa diferença no currículo, de terem participado no núcleo, de terem desenvolvido algum projeto que até já tem a ver com a área, fez alguma diferença, ou notaram que trouxe ali um brilhozinho nos olhos de quem estava a entrevistar, ou nem por isso? No caso como a minha primeira entrevista foi feita logo no final de fevereiro, não é? Ainda estava no outro ano, na altura o foco não foi muito, foi mais específico, ou seja, aquilo que eles... desculpem.
que o grupo queria começar a desenvolver as tais lentes. Não foi muito, foi uma conversa mesmo informal, mais à base da área de investigação aplicada. No entanto, o nível de proatividade que uma pessoa tem depois acaba por se transpor nas atividades, e acho que mesmo não sendo algo que eles tenham apontado e valorizado, ainda assim contribuiu para me fazerem o convite a continuar e fazer cá a minha dissertação. Ainda assim, no processo em outubro, que eu tive que renovar a minha estadia cá, tive que fazer um pequeno vídeo a falar sobre mim e tive que submeter o meu CV, e embora não tenha tido propriamente um feedback direto sobre esse processo, creio que não terá sido um ponto que não tenha ajudado, não é? Claro. Claramente o conjunto das coisas deve ter ajudado, creio eu. Sim. Bruno? Assim, no meu caso, eu não me lembro de uma única entrevista em que não tenham mencionado a Epic ou o desporto. Nenhuma. Todas elas, diziam para me apresentar e diziam para dizer as minhas principais motivações e as áreas que procuravam, isso sempre, mas a seguir perguntavam-me, ok, como é que é trabalhar a equipa, que experiências é que tens nessas áreas, o que é que desempenhava em trabalhos de grupos, como é que era a tua relação no ponto de vista académico, tudo isso. E digo-te, agora atualmente na Forteams também faço recrutamento, e eu acho que as pessoas não têm noção, as pessoas que estão envolvidas nas atividades, que se nota logo quando tu entrevistas a pessoa, a vontade da pessoa, a forma como dirige, a forma como fala, a forma como aborda o profissional, os temas que levantam durante uma entrevista, tudo isso é tão diferente entre uma pessoa que já teve 1001 eventos e que teve de contactar já com essas pessoas que estão a recrutar nessa altura. É tudo muito, muito, muito diferente, porque eu estive na Epic e tive de contactar a nível interno com a reitoria e com todos vocês da Escola de Engenharia. Tive na Associação Académica que tivemos de contactar com imensas pessoas externas à universidade, e tive no núcleo que tive de contactar com diretamente recrutores que estavam a participar no evento, e eu acho que tudo isto pesa muito quando nós vamos a uma entrevista. A própria forma como nós respondemos a um e-mail, a própria forma como nós nos apresentamos, a própria forma como nós nos dirigimos e aquilo que nós falamos sobre a nossa experiência, em que nós, em vez de relembrarmos o CES, relembrarmos a utilidade que cada OC teve para um determinado trabalho, é totalmente diferente, e acho que tudo isso se ganha com a participação, ou seja, automaticamente quem está a executar o papel de recrutamento nem sequer te pergunta diretamente, então, como é que foi a Epic? Então, como é que foi a OM? Eles automaticamente, quando puxam por qualquer assunto, percebem a utilidade que qualquer uma dessas atividades tiveram no desempenho da tua personalidade e no desempenho de ti enquanto profissional. E eu acho que isso é notório, enquanto que eu agora faço recrutamento, ainda noto mais o quanto as pessoas se diferenciam por esse envolvimento. Já podes falar nessa perspectiva, não é? Sim. Sim. É verdade. Sim, eu lembro-me perfeitamente de ter ido à Bosch, à Continental. Por exemplo, a Continental à Bosch surgiu também de contacto nas jornadas, não surgiu por uma proposta diretamente na lista, e lembro-me perfeitamente de mencionarem, terem imensa curiosidade, por exemplo, a percebermos como é que estudantes criam uma júnior empresa, ou como é que estudantes vão para cargos de presidência ou de direção de núcleos e que contribuem para atividades e para a proximidade do mercado de trabalho, porque queiramos que não, ok, são 5 anos, mas nós desde o primeiro ano que estamos em contato com empresas, participarmos nessas atividades, como são as jornadas, como são as atividades das feiras de emprego, como são as atividades do dia da profissão, tudo isso contribui desde cedo para nós desde o primeiro ano nos envolvermos com a empresa, ou seja, temos uma preparação de 5 anos também nesse campo. Não é só na parte mais teórica ou mais técnico. Temos já desde o primeiro ano que, se nos envolvermos a sério na academia, essa oportunidade de também desenvolvermos competências e estarmos preparados quando vamos a uma entrevista de emprego. E acho que isso se nota perfeitamente em todos os candidatos, e que no meu caso, quando eu iniciei uma dissertação, todos eles procuraram saber mais sobre isso. Não deixar esse pensamento para o fim do curso, não é? Depois no fim do curso penso em interagir com as empresas, mas começar já a pensar desde o primeiro ano é importante. Joana, ias dizer alguma coisa? E aqui, entretanto, temos uma pergunta que se calhar já podemos responder. Sim, que encaixa bem, sim. Encaixa aqui. Pergunta da Ana, que diz: que mais-valias essas experiências vos trouxeram ou estão a trazer e o que poderão tornar-vos melhores profissionais de engenharia? Ok.
o que mais vos trouxeram é para o Bruno e o que estão a trazer é para a Carolina. Tendo em conta que ainda estás. Começo eu? Sim, primeira. Okay. Mas estou na dúvida, relativamente às experiências no que toca ao associativismo, complementação na minha dissertação, é isso? Eu penso que esta pergunta dá um bocado para os dois lados, não é? As experiências que vos trouxeram. Sim, a Ana pôs a pergunta quando nós estávamos a falar. Sim, quando estávamos a falar anteriormente, sim. Sim. Pronto, de alguma forma eu também faço parte, este ano sou presidente do NEMAT, Núcleo de Estudantes de Engenharia de Materiais. Sempre me tentei envolver desde o início do curso, portanto concordo, era o que eu ia acrescentar, concordo perfeitamente com o que o Bruno estava a dizer, embora o meu processo de dissertação e o dele tenha divergido nessa componente. Ainda assim, aquilo que posso dizer é que ou seja, em todas as atividades, sejam elas jornadas ou pequenos workshops ou qualquer que seja o conteúdo de uma atividade que é realizada por um núcleo, acaba por trazer diferentes mais-valias, quer seja ou na parte da organização e participar nessa organização, ou mesmo estar lá e participar na atividade e interessar-se por participar nesse tipo de atividades. Ao nível de mais-valias, como é óbvio, tudo o que passa pelo associativismo e qualquer liderança acaba por trazer a capacidade de ter sempre uma estratégia, uma gestão. São aquelas soft skills que eu acho que não preciso estar aqui a mencionar fortemente, mas acho que é perceptível, tipo a capacidade de conseguir lidar com pessoas, diferentes objetivos e culminá-los num foco comum. Tudo isso acaba por permitir que na minha dissertação eu tenha uma visão mais ampla no que toca a definir uma estratégia, onde é que eu quero chegar, de que forma posso fazê-lo e começar a desconstruir o processo e de alguma forma, ou seja, desconstruir as minhas tarefas, tudo aquilo que eu tenho para fazer e organizá-lo ao mesmo tempo que, ainda assim, eu não trabalho sozinha. Dentro do LANASC somos 13 pessoas e toda a gente trabalha de forma interativa. E neste processo com a pandemia o grupo também se renovou bastante e temos reuniões semanais de equipa onde se falam de objetivos daquilo que toda a gente fez na semana anterior, o que vão fazer na semana a seguir, como é que toda a gente interage entre si, como é que podem ajudar, ou as pessoas mais novas como eu e outros alunos também da Escola de Engenharia que cá estão, uns já terminaram, outros estão a entrar como eu, como é que podem aprender com as pessoas mais velhas que têm doutoramentos, que são de outras nacionalidades e outras mentalidades e outras estratégias, e como melhor culminar tudo isso. A participação nas atividades e o contacto com as empresas de alguma forma é importante nisto, porque permite de alguma forma começarmos a ter em conta como é que as coisas funcionam e como é que nós podemos desenvolver as nossas capacidades mais soft, as nossas competências mais soft neste sentido. À volta disso, creio eu. Eu vou dar... Terá sempre coisas mais aplicáveis para dizer, creio eu. Eu, como já também no tópico anterior já reforcei muito em termos de desenvolvimento pessoal, se calhar agora vou reforçar um bocadinho em termos de desenvolvimento profissional. Eu sou team leader do Departamento de Inovação da 4Teams e, por exemplo, o facto de me ter envolvido em se calhar mais 100 atividades ao longo dos 5 anos que tive na academia, permite-me, por exemplo, agora sempre que nós temos um processo que, ok, será que isto vai ser possível? Será que isto vai ser possível aplicar na área têxtil? Eu sei, aquela empresa fez aquela apresentação, eu lembro que eles tinham alguma coisa nesta área, vou averiguar. Mas esta empresa, depois eu contacto com essa empresa, por eu já ter contactado com muitas empresas que não parte da associação, pergunto, olha, mas por acaso não me sabe dizer outra empresa que possa auxiliar nesta área, que tenha desenvolvido algum ramo, desenvolvimento, por exemplo, com o CITEV, que vai muitas vezes aos institutos que estão instalados na própria universidade, que são centros de tecnologia também, averiguar, olha, este desenvolvimento é possível, já foi feito, já foi realizado, onde é que foi realizado? Posso consultar algum relatório e tentar aplicar ao meu domínio na área têxtil. Isto para começar, ou seja, surge algum problema ou surge alguma ideia de brainstorming que fizemos interno, há sempre alguma empresa em que eu já tenho ouvido falar de alguma formação ou de algum evento em que participei ou de alguma feira de emprego e pensar, ok, esta empresa pode ter a solução, até porque os papéis, etc. Eu era daquelas pessoas que recolhia os papéis das empresas, que para além de procurar vagas, também procurava saber o que é que existia próximo nesta região e que também possibilita muito mais o contacto próximo na minha própria empresa de perceber, ok, esta empresa pode ter a solução e podemos formar aqui uma parceria. Isto é diretamente um impacto direto também que tive com isso. Depois, outro que ganhei com a Epic, porque éramos
lá está, das 14 escolas de engenharia, e eu tive um processo de recrutamento que tive que gerir e sabia exatamente onde procurar a pessoa que poderia incorporar, ou seja, que curso seria mais adequado para a função que eu pretendia para a empresa. Isso eu só conheci envolvendo-me ao máximo com a universidade, sabendo todas as ofertas que teria e de ter convivido também com essas pessoas e perceber que domínios é que tinham em cada uma das áreas. Caso não me envolvesse, só saberia o que é que o meu curso teria. Por isso, também me permitiu, nesse ponto de vista, ao fazer recrutamento na minha empresa, contactar com essas pessoas. Já são, assim, dois exemplos muito fáceis de que só conseguiria associando-me a pessoas das várias diversas áreas e associando-me a eventos que envolvem também empresas. Outro, também muito fácil de perceber é o contacto direto que temos e a facilidade com que as coisas se realizam. Ou seja, se eu não tivesse, se calhar, mostrado o conhecimento enquanto que estava na universidade, o meu contacto com professores não era direto. Eu tenho contacto com professores, ou seja, eu contacto com a Joana, com a professora Filomena, com a professora Rosa, com o professor Paulo Sampaio, que são de mais diversas áreas que aplico cá na universidade, e estou à distância do telefonema para resolver algum problema. Se não me tivesse envolvido na universidade, e essa dificuldade de conhecimento que está nas universidades, que está onde está o conhecimento em si, seria muito mais difícil. E, portanto, só vejo vantagens a aplicar diretamente em problemas do dia-a-dia cá na empresa. Mas também, por exemplo, nós, como sabemos, vivemos uma pandemia e quisemos mudar um bocadinho o ramo, fizemos um Business Model Canvas, ok, eu dei isso nas aulas, mas o exemplo que eu me lembrei foi quando a Sonai fez uma formação à Epic. Ou seja, e eu lembrei-me que tinha um exemplo real, onde tinham feito um Business Model Canvas e não fui procurar ao meu template que tinha das aulas. Pensei, ok, eles conseguiram aplicar o seu desenvolvimento de negócio aqui, como é que nós conseguimos transversalizar isso e como é que nós conseguimos aplicar, ok, nós agora estamos na 4Teams, somos especialistas em cascóis e somos especialistas em desporto, como é que nós agora vamos abranger a área da moda? Porque não fazer um Business Model Canvas em equipa? Ok, vou ver um exemplo real antes de propor. E tudo isso, lembrei-me, ok, a Sonai fez isso na Epic quando nós estávamos a criar a estrutura. Se calhar foi mais um exemplo totalmente direto que foi ganho com essas experiências e que não é só, ok, contribui imenso para a tua proatividade. Não, são exemplos reais que apliquei no mundo do trabalho. E estes e muitos mais. Networking, conhecer o mercado, não é? No fundo, tudo isto é importante, não é? Parece... No caso do Bruno, tem contacto, teve mesmo contacto direto, portanto, sim. Vamos deixar aqui, assim, de forma resumida, não é só a questão das soft skills, é a questão de aumentar conhecimentos no seu todo, não é só... Networking pode ter a ver com a nossa área ou não, não é? Neste caso, o Bruno captou mesmo o que depois veio a ser a sua área de trabalho, não foi a da dissertação, mas neste caso, hoje é a área têxtil, amanhã é a alimentar, a seguir é a metalomecânica, e ele vai se lembrar diretamente de contactos e de empresas que passaram por todos estes eventos, não é? Empresas e pessoas. Quero aqui mais uma pergunta, mas entretanto vamos deixar para mais para a frente. Voltando à questão das dissertações em empresa. Fazer uma dissertação já é um compromisso complicado. Fazer uma dissertação em empresa ainda envolve um compromisso maior, não é? Ou seja, de repente estão a trabalhar diretamente com uma empresa, num ambiente real, estão mesmo lá na empresa. Isso ajudou-vos ainda a motivar mais para acabar a dissertação, não a tese, a dissertação. E notam que as empresas que vos acolheram também levam isso com algumas... não é levar a sério, mas dão-vos não é abrem o jogo, mas estão receptivas a que vocês entrassem para lá a trabalhar e com esses projetos, ou encaravam só mais como é mais um estagiário que está aqui a fazer fotocópias e tirar cafés? Como é que sentiram isso nas vossas experiências? Acho Carolina e Bruno. Eu tenho iniciado todas as respostas, mas Bruno, se quiseres falar... Não, força, mulheres primeiro. Ok. Não, de facto, no INL é um instituto de investigação, como é óbvio, de alguma forma a parceria com a Universidade do Minho também acaba por trazer para cá muitos alunos, e não passa só pelo desenvolvimento dos alunos, também tem algum contributo, como é óbvio, para o desenvolvimento da instituição, e por isso fui sempre muito bem acolhida. Claro que tenho muitas menos anos de experiência do que muita gente que está aqui, mas eu consigo aprender com eles, eles conseguem aprender comigo, e é uma troca de experiências e de conhecimentos que é sempre constante.
e nunca me senti desvalorizada, muito pelo contrário. E acho que eles se encontram sempre bastante receptivos a acolher alunos, e acho que se a área de investigação for do interesse para qualquer aluno da engenharia ou da Escola de Ciências ou qualquer que seja, o INL de certeza que os receberá sempre com todo o gosto e com a maior das facilidades. Assim, na Bosch, eu tive um exemplo, pronto, muito direto do que é entrar no mundo do trabalho. Eu sou uma pessoa que me pego muito diretamente com o meu trabalho, então eu deixei-me abranger por toda aquela realidade e todo aquele mundo gigante que era o mercado de trabalho, e devo dizer que, ok, estava a fazer muitas ferramentas da dissertação, mas não estava a escrever a dissertação, ou seja, deixei um bocadinho arrastar porque fiquei muito... naquela questão de absorver ao máximo a informação e querer trabalhar exatamente como toda a minha equipa trabalhava. E apesar da minha tese estar a contribuir para o departamento, eu não estava sempre a escrever aquilo que estava a contribuir. Ou seja, eu estava a trabalhar sempre como eles e a fazermos sessões de brainstorming, não sei o quê, e depois, afinal também tenho uma tese. Okay? Mas tudo aquilo que tínhamos desenvolvido, e como nós tínhamos registro de como estava inicialmente, deu para depois fazer, deu muito mais trabalho, porque foi muito mais resumido e tive de ver coisas que já não pegava há imenso, mas permitiu sempre, ou seja, em termos de questões teóricas, de ligar a qualidade com o Lean, etc. Isso do teórico eu consegui sempre fazer de forma independente da empresa. As coisas diretamente aplicadas do meu conhecimento na empresa, acho que me deixei um bocadinho engolir porque queria estar tão presente nos que eram as questões diárias da empresa, que apesar de tudo o que fazia na tese estar a ser aplicado e estar a contribuir diretamente, era tão sequencial o processo que às vezes, ok, eu tenho que meter isto na tese, mas a seguir, agora deixa-me acabar de... Não estavas a documentar, trabalhar. já estavas a trabalhar, já estavas a esquecer que não tinhas uma dissertação para acabar. Não? E acho que isso é mesmo uma realidade e acho que é, se calhar, a principal dificuldade de fazer a tese da empresa, não por parte da empresa, mas por parte, se calhar, de pessoas. Como nós ficamos tão abraçados ao projeto, abraçados ao departamento e ao conhecimento em si, que nos esquecemos, ok, temos de fazer a tese que para isto ficar documentado, mesmo para a empresa também pode ser útil perceber como é que estava um ano atrás, o que é que mudou. Também é importante nos dois lados, é importante para quem pesquisa mais sobre a nossa dissertação, mas também é importante para a empresa perceber, ok, houve realmente aqui um trabalho, houve realmente aqui uma evolução. E nós, quando estamos a escrever, também estamos a sentir isso, atenção. Só que, às vezes, parar o trabalho para escrever era complicado e, claro, que é necessário um acompanhamento em casa de todo o trabalho que estamos a realizar em empresa, porque senão torna-se muito complicado. Mas há muitas formas de realizar a tese em empresa. Há muita gente que se foca naquele tema, desenvolve ao máximo a tese sobre aquele tema e consegue escrever na empresa. Eu não conseguia, mas acredito que mais por culpa minha do que por culpa da empresa. E eu é que queria realmente, ok, acabei a função, acabei isto, vamos desenvolver mais. E, ok, podia aproveitar aquele tempo para escrever na empresa, mas queria era perceber mais, mas olha, nós enviamos este mail, aprovamos esta matéria-prima e a seguir, como é que segue na produção? Assim, a seguir já é o departamento assim, mas eu gostava de perceber qual é o impacto de nós temos aprovado uma peça mal ou bem, que problemas é que deu a seguir, e pronto, e como a voz... nós só em Braga somos 3.500 trabalhadores, claro que eu não conseguia perceber a empresa toda, mas preferia, se calhar, perder o meu tempo em tentar perceber como é que os departamentos se relacionavam do que provavelmente a escrever após ter feito uma mudança e ter contribuído para a empresa. E acho que essa foi a minha principal dificuldade. Aliás, eu entreguei apenas em janeiro, mas não me arrependo, porque aproveitei os 9 meses máximo para absorver o conhecimento, e na altura também ainda jogava vôlei, por isso era complicado ao fim de semana também complementar, mas não me arrependo porque lá está, tudo o que aprendi na Bosch contribuiu imenso para o que faço hoje, e lembro-me mais do momento em que estava na Bosch do que do momento que estava em casa a tentar apontar tudo o que tinha feito e a tentar redigir a tese, que depois acabou por ficar gigante, porque depois comecei a achar que era tudo importante, porque já não estava assim tão ciente de, ok, foi este passo, este e este. Claro que acho que é sempre importante para quem vai escrever a tese fazer esse acompanhamento, se conseguir contribuir em casa, nem que seja 1 horinha por dia ou 20 de semana, ótimo. Eu, se calhar, essa hora passava com a minha irmã, que ainda está lá na Bosch, a perguntar, mas olha, qual é o impacto do teu departamento no meu? Ou qual é que é? Era um bocadinho por aí e ficar mais focado no trabalho em si do que na dissertação. Mas o conselho que dou também, agora nós contratamos estagiários curriculares
agora para a empresa, que também são da Universidade do Minho, e o conselho que eu dou, não é? Como também já fiz, é sempre esse, é percam tempo a escrever, percam tempo a perguntar onde é que nós podemos ir buscar essa informação, no caso da Bosch, na intranet e noutros tópicos onde nós podíamos saber mais sobre a empresa, mais aquela parte inicial a falar do nosso local de trabalho, essas coisas que depois facilitam quando nós queremos falar mesmo sobre o contexto do trabalho em si. Por isso, no teu caso aprendi. já estavas, exatamente, no teu caso já estavas a dar uma dica contrária, género, calma, que eu fizesse a asneira, não façam igual, isso vai correr Exatamente, mal. assim, olha, eu estou a motivar-te imenso para trabalhares comigo, mas não te esqueças de teres uma tese, era assim. Mas olha, mas faz isto também. Dissertação. Exato, dissertação. Sim, dissertação. Eu, por acaso, por norma, até digo dissertação, mas no meu caso, vamos sair daqui todos a dizer tese. O Diogo está-me a convencer. Acho que sim. É para preparar já para o terceiro ciclo. E por falar nisso, dessa questão da importância dessa experiência para empregos seguintes, não é? Também está aqui uma pergunta também da Ana que diz exatamente isso, que é esses projetos de dissertação em empresa tornaram o mercado de trabalho mais acessível, entre aspas, a quem teve essa experiência? Ou seja, podem ser percepcionados pelos diretores de recursos humanos como experiências profissionais prévias, em termos de continuidade de colaboração com as empresas onde desenvolvem projetos. Ok, na mesma empresa ou em futuros. E tu, Bruno, também como empregador, não é? Entre aspas, como quem faz entrevistas já a futuros colaboradores da empresa onde estás agora, tens isso em consideração? Tomas isso como... É assim, eu acho que, por exemplo, no meu departamento, na Bosch, consideravam os estagiários como trabalhadores normais e, portanto, esse ano de estagiário curricular contava como experiência de emprego. O que eu entendo no mercado, no geral, é que não conta como experiência de trabalho, ou seja, se a seguir nós quisermos empregar, não é uma experiência de trabalho porque tem sempre aquela questão de ainda é estagiário, ainda tem aquela... Não, ou seja, o compromisso ou a culpa não é tão atribuída quando é estagiário, mas eu, enquanto pessoa que estou a selecionar as pessoas que podem incorporar determinada função, considero como uma experiência super válida de trabalho, porque também já passei pelo mesmo e considero que as pessoas, quando têm essa vontade em fazer realmente enquanto estudam, estarem a trabalhar, qualquer trabalho que seja, quer seja part-time, quer seja ajudar os pais, quer seja, é uma experiência super válida e é uma realidade de trabalho que se aprende sempre. Se for em mercado de trabalho aplicado na área, tanto melhor, porque já deu provas e, por exemplo, eu na Bosch tive proposta para continuar na empresa, ou seja, se o estágio curricular de 9 meses correr super bem, acho que à partida é muito mais fácil porque a empresa só tem a ganhar com isso, não tem de perder mais tempo em formar outra pessoa, não tem de perder mais tempo em novo processo de recrutamento e fica logo com a pessoa super qualificada para a vaga. E tive proposta tanto na Bosch Braga como na Bosch na Alemanha. Na altura, o que não me motivou a ficar foi mesmo a área em si, queria abordar a área têxtil porque sabia que era uma indústria super valorizada cá no Norte e pronto, queria mudar, não queria ficar já numa empresa, e também queria experimentar numa empresa pequena e média empresa, e não uma empresa multinacional. Então, tive mais motivações para sair do que para ficar, não pelo projeto ter corrido mal, e até porque tive proposta para continuar, mas por eu pretender outra questão, e não tive grande dificuldade em arranjar novo emprego. E consideraram sempre a minha experiência na Bosch. Foi sempre uma questão que valorizaram porque realmente foi a minha primeira vez enquanto engenheiro, ou seja, foi a primeira vez que apliquei conhecimentos na minha área. Anteriormente nunca o tinha feito, tinha sempre feito em part-times ou em juniores de empresas ou o que seja, mas real foi a primeira vez e considerei sempre que consideraram super válido e como uma experiência profissional, respondendo à pergunta da Ana. Sim. Sim. E já agora, do outro lado, Joana, as empresas já estão familiarizadas com este tipo de projeto de interação com os alunos? Notas que para já são só as grandes empresas que ainda têm muitos alunos a irem fazer dissertação em empresas, ou já pequenas e médias empresas já também a acolherem alunos nossos para fazer dissertação e já estão sensibilizadas para esta questão de que podem ter alunos a fazer dissertações com eles? Assim, e se alguma empresa estiver interessada, também já agora, qual é o primeiro passo? Como é que pode? Da nossa parte, há aqui uma situação sempre um bocadinho difícil de quantificar, é que nós não temos,
Portanto, a nossa ligação às empresas é nos eventos, temos grandes números, temos muitos convidados. A Carolina e o Bruno organizaram no seu tempo as jornadas em várias formas, como o Núcleo, como o EPIC, como parcerias com a associação, etc. Portanto, nós temos muitos números, ou seja, temos muitas empresas, temos muitos números aqui a circular, mas não apuramos isto diretamente. O que é que eu tenho da percepção diária do que são telefonemas e e-mails para mim? Muitas empresas recebem pela primeira vez a informação sobre o contacto com a universidade, e neste caso com a Escola de Engenharia, quando começam por colocar a questão: eu queria contratar o engenheiro X para a minha empresa. E mas tenha calma, não sei exatamente quantas pessoas é que vou ter aqui disponíveis para lhe enviar currículos, mas temos a situação de o aluno fazer a dissertação na sua empresa. Sim, como é que funciona? Como é que se processa? Muitas vezes, mas muitas, eu posso dizer, neste momento, não tanto, mas se fosse um ano normal, eu diria que todas as semanas eu recebo telefonemas deste género. Portanto, tendo em vista o tipo de empresa que caracteriza a zona, o distrito de Braga e a zona norte, portanto, eu tenho a certeza que o nosso trabalho ainda está muito cru para as empresas conhecerem o que é que podem fazer com as universidades, o que é uma dissertação em empresa. O próprio Bruno ficou a saber diretamente já numa posição diferente de diretor da equipa, portanto mais associado aos recursos humanos da empresa onde estava, o que é que podia fazer. O trabalho é muito grande, não é? Uma empresa, e ele agora já sabe indicar, começou logo a conversa por aí, que já lhe surgiram temas para as disciplinas integradoras, para os projetos integrados de cada curso, já lhe possivelmente surgiram temas para a realização da dissertação em empresa, possivelmente, se calhar, mais para a frente, nas pessoas que estão a fazer dissertação em empresa podem ficar como estagiários, como estágio profissional e eventualmente depois já com um contrato. Portanto, todos estes passos, muitas das nossas empresas, é um bocadinho dois mundos. O tecido empresarial multinacional que está habituado a todo este género de recrutamento conhece muito bem as suas possibilidades, não quer ser mal interpretada aqui, mas explora-as ao máximo, no bom sentido da palavra, ou seja, nós temos empresas que durante o ano vão recolhendo os temas porque já sabem que aquilo vai ser uma oferta interessante, portanto, tem simbiose das duas partes, não é? Toda a gente tira benefício de tanto o aluno porque o projeto é real e a empresa porque não vai se calhar admitir uma pessoa na dúvida, não é? Não vai estabelecer um contrato com uma pessoa para um projeto que está a começar ou para uma linha de produção que vai iniciar ou qualquer experiência que queira fazer, não é? Mas eu noto isso, que há muitas pequenas empresas, e se nos estiverem a ouvir e se quiserem entrar em contato connosco, basta enviarem um e-mail para link@eng.uminho.pt e nós tiramos estas dúvidas todas, porque é perfeitamente possível integrar e enquadrar recursos humanos júniores, vamos chamar assim, não é? O típico estagiário neste género de empresas. Ok, fica então aqui a informação para na minha empresa, quando eu entrei, falavam sempre que era preciso contratar novos elementos e falavam logo em estágio profissional, ou seja, o contacto em estágio curricular em dissertação em empresa iniciou a partir do momento que eu fui integrado, ou seja, em junho, e a partir daí já integramos 4 pessoas no departamento, um para de design, outro para de comercial, inovação e qualidade, ou seja, sempre de áreas diferentes e sempre em estágio curricular que vão realizar a dissertação até junho, julho, e pronto, e foram contratados em altura de pandemia.
e a ideia é mesmo como a Joana estava a falar, ou seja, estágios curriculares, estágio profissional, estão a formar pessoas para depois continuidade cá na empresa, e tem essa utilidade, e se calhar a empresa conheceu porque eu dei essa sugestão, na altura informei-me também muito mais com a Joana de tudo que poderia envolver uma parceria com a Universidade do Minho, tanto do ponto de vista do recrutamento como todas as outras, e por aí falo que realmente há algum desconhecimento em pequenas e médias empresas, mas que cada vez mais com este tipo de podcasts e com este tipo de iniciativas, se calhar vamos chegar a mais empresas, e que eu acho que é mesmo o contexto de certificação empresa é completamente uma relação win-win, porque eu acho que a pessoa aprende muito e aplica diretamente ao que está a estudar, e a empresa em si também vem com o conhecimento de uma pessoa que vem de fora, que vê a empresa de uma forma totalmente diferente do que todas as pessoas que já estavam lá há mais de 20 anos, ou há mais de 10, ou há mais de 5, ou o que seja, e que têm novas ideias e que têm novas vertentes. E, por exemplo, a minha empresa, que é a Forteams, ouve mesmo muito e valoriza muito o conhecimento universitário, e tenho 100% de certeza que está muito satisfeita com os estágios curriculares que só estão agora a iniciar, ou que alguns já iniciaram. Aliás, na Escola de Economia, que foi para a área comercial, até iniciou antes de realizar a dissertação, teve um período pré-dissertação e depois iniciou mesmo a dissertação. E creio que na Escola de Engenharia, que nós tivemos aqui um colega que foi o Júnior da área de design, que fez exatamente o mesmo, ou seja, pré-dissertação e depois de dissertação, porque a empresa tinha intenções realmente tinha alguma urgência de contacto, então em vez de começar só em outubro, novembro, faz uma pré-agenda com determinados objetivos, cumpre e depois inicia a dissertação. E depois a dissertação é durante 9 meses, ou os meses que a empresa considerar necessário, sendo que tem que obedecer àquilo que a Joana disse, que é realmente, por exemplo, no meu caso, nós pedimos sempre que seja 9 meses, porque como é uma unidade curricular anual, porque vale 40 créditos em Engenharia Industrial, portanto tem que ser anual e, portanto, não pode ser só 6 meses correspondente a um semestre. Claro. E fazemos sempre de 9 meses. Mas a empresa está muito satisfeita com essa nova possibilidade, porque dá um intervalo de tempo de exploração da própria pessoa se ambientar, da própria pessoa construir os seus passos, e quando realmente é contratada já está uma pessoa super formada, super valorizada e com um conhecimento todo para contribuir quando já estiver mesmo em contrato. Diogo, deixa-me só acrescentar aqui que o papel do aluno não é só, quando o Bruno diz o win-win, é se calhar ainda um bocadinho mais além do que isso, porque ele quando a empresa não teve contacto nenhum, por exemplo, é a primeira vez que, imaginem, um aluno que conhece na sua zona de residência, por exemplo, que muitas vezes nem é a mesma de Braga ou Guimarães, neste caso, vai contactar uma empresa e propõe um tema de dissertação. Ou diz, olha, eu gostava de trabalhar com vocês nesta empresa, vamos chegar a um acordo. Ele próprio é um agente da Escola de Engenharia fora, porque ele, se for um perfil aqui como o Bruno e a Carolina, não é? Vai dizer, olha, mas também pode vir participar às jornadas, olha, também temos estas possibilidades, e a Universidade do Minho tem, por exemplo, uma simples questão, os cursos que existem na universidade, as engenharias que existem, e são questões tão simples que não há forma, infelizmente só quando há uma catástrofe, quando acontece algum acidente grave é que as universidades são chamadas para vir aos telejornais falarem deste ou daquele tema, não é? Não há na sociedade industrial, por assim dizer, ou na parte mais ligada ao desenvolvimento de produtos ou serviços, um grande conhecimento da ligação académica, ou seja, que se calhar há aqui empresas em Braga ou em Guimarães que não sabem sequer que engenharias é que nós temos aqui dentro de portas, ou em que é que consistem estes trabalhos, ou tu só vens lá não quero os estagiários aqui que só vêm com a parte teórica e não percebem nada da prática, ou não me venham ensinar como é que eu faço, não é? Portanto, o aluno, vamos chamar aluno, não é? O aluno, ao entrar numa empresa que não tem qualquer contacto com a universidade, atrás disso são portas de entradas a seguir de projetos de investigação, às vezes até ligação a centros, nós falámos sobre isso, eu falo várias vezes sobre isso, às vezes o tema é muito alargado e depois, além de ficar o aluno a fazer a dissertação, fica a fazer a dissertação na empresa, ainda é alargado o âmbito do trabalho e entra em contacto com o centro de investigação, ou com investigadores, ou com a própria escola no seu todo.
Acho que neste sentido eu posso falar de alguma forma. Conseguem ouvir barulho? Desculpem. Um bocadinho, mas conseguimos ouvir. Dá para ouvir. Pronto. Faz parte, é real, é ambiente é o real. ambiente internacional que estás a viver aí. É o aviso de hora em hora avisar para usarmos máscara e cuidarmos uns dos outros. O que eu ia dizer era que, de alguma forma, a experiência que tenho tido com o NEMAT, no que toca a organizar jornadas, claro, que é geralmente quando trazemos o maior número de empresas para contactar com os estudantes de Engenharia de Materiais, já nos aconteceu, porque somos um curso com uma dimensão bastante reduzida quando comparado com MEG ou Mecânica, de as empresas não conhecerem o curso e não saberem de facto que podia haver esta ligação com a universidade, e empresas que, aceitando colaborar connosco, nos questionaram se havia possibilidade de então também terem uma conversa com a direção de curso ou com a Escola de Engenharia sobre a possibilidade de terem programas de doutoramento ou até de dissertações de mestrado e incluírem alunos de Engenharia de Materiais ou Engenharia Têxtil na sua empresa. E que de alguma forma era só para dar esse insight que de facto também já vivenciámos essa experiência e que é de facto real. Vocês no fundo passam a ser os embaixadores, né? Começam a entrar naquelas empresas e trazem o conhecimento. Não? Sim, estão a mostrar a escola de engenharia, às vezes que empresas que nem conhecem, lá está, todas as engenharias, ou não sabem especificamente quais são, que cursos é que fazem o quê, ou que alunos de que curso é que se podem enquadrar melhor nos seus postos. Ok, já estamos aqui com uma hora de podcast. Joana, ainda não chegamos a uma parte muito importante que é, ok, é muito bom fazer dissertação em empresa, já vimos que deves começar a pensar nisso já desde o primeiro ano, esta interação toda, mas mais concretamente, então, se o aluno estiver mesmo interessado em fazer uma dissertação em empresa, onde é que ele deve ir? Onde é que está essa informação? Quais são os passos? Quais são aquelas datas mais específicas? Olha, primeiro de tudo, e deixo aqui também a informação para a Carolina e para o Bruno, nós temos uma página nova, onde agrupámos toda esta informação, tanto para a perspectiva da empresa como aluno, onde podem consultar desde programação mais específica para os anos iniciais, por exemplo, desafios que as empresas colocam, por exemplo, até estágios de curta duração, dissertação em empresa e até, no nosso caso, ao limite de estágio profissional, que depois começa a Bolsa de Emprego da Universidade do Minho, que é gerida pela reitoria, e aí já é diferente. Mas todo esse caminho está na página do futuro. Portanto, se voltarem à casa, se voltarem à página da Escola de Engenharia, vão aí encontrar toda a informação. De parte mais etapas mais processuais, portanto, como eu tinha referido há bocado, depois de contactar com o diretor de curso, de chegarmos à conclusão qual é a empresa que eu quero, que está mais apropriada para o aluno em causa, então normalmente as empresas solicitam o protocolo, portanto, essa parte também está na página, tem ligação direta, depois a Ana vai aqui colocar o endereço a partir da página da Escola de Engenharia também, mas se clicarem no futuro, depois tem lá a ligação direta. E também face ao que, eu acho que a Carolina já deve ter feito, mas o Bruno ainda não fez, face a anos anteriores, todo o formulário de admissão à dissertação, neste momento, é todo automático. Portanto, quando vocês, em vez de preencherem aquela parte mais manual e assinaturas, podem entrar também na página da Escola de Engenharia, no separador estudar, e aí encontram também a vossa documentação que têm que preencher. Muito importante para qualquer tema, para qualquer área, é que todos estes documentos são obrigatórios, em especial pela questão dos seguros. Ok? Portanto, quem nos está a ouvir e vai iniciar este ano, não é uma questão de burocracia, é uma questão do aluno estar protegido pelo seguro escolar, neste caso no seu ambiente industrial, empresarial, onde vai realizar a sua dissertação, neste caso em empresa, ou fora do campus. Prazos também, de uma maneira geral, prazos em traços largos são... eu não vou mencionar a questão, como a Carolina nos disse, que teve o primeiro contacto com a empresa, não é? Porque nem essa situação não é comum a todos os cursos, mas têm até ao final de janeiro para entregar toda esta documentação, com exceção dos cursos que têm só 30 créditos, que no caso é só Engenharia Civil, que aí podem entregar até março, mas toda esta documentação... claro que este ano há aqui algumas datas que vão ser
vão ser diferentes. O caso que o Bruno estava a dizer, como foi no caso dele, que teve a prorrogação do seu prazo porque tiveram as interrupções nas empresas. Este ano vai voltar a acontecer alguma coisa semelhante nisso, mas um aluno que neste momento esteja no 5º ano, e espero que muitos nos estejam a ouvir ou que nos ouçam mais tarde, que neste momento tenha alguma dúvida, pode contactar connosco, se ainda não tiver empresa, se ainda não tiver dado entrada ao seu processo, que eu espero que já não haja muitos alunos nessa situação. Está perfeitamente dentro do prazo, não há questão nenhuma. A única questão é mesmo que tem que ter esta documentação toda assinada e pronta antes de ir para a empresa. Ok. Portanto, em ige.minho.pt, separador futuro para quem quiser procurar estas tais, todas as possibilidades de estágios de verão, de certas empresas, desafios, e para as próprias empresas, não é? Portanto, tudo que está ligado à carreira, separador futuro, e no separador estudar, dependendo do ciclo, primeiro ciclo ou segundo ciclo, tem lá um menuzinho onde podem iniciar o processo. E dizer também que a página de futuro está em grande crescimento, não é? Portanto, sim, não havia o que nós já referimos aqui, que havia muita informação que era recebida nos e-mails, por cada diretor de curso, por cada diretor de departamento. O que nós queremos é que, não obstante estar também no e-mail, mas que o canal principal de contacto com a empresa seja o registro automático dos seus temas. Quando eu digo automático, é um registro mais fácil, um contacto mais direto na página do futuro, e pode logo introduzir lá a informação para resumir o seu projeto ao aluno ou aos alunos em causa. Ok. Joana, Carolina e Bruno, estamos com 1h08 de podcast. Diogo, só aqui uma perguntinha da praxe, se calhar. O que é que nos querem deixar? Querem deixar sugestões para o que é que podemos melhorar para os vossos colegas que estão, se calhar, neste ano no 4º ano e que estão em dúvida de fazer dissertação em empresa, sim, ou não? Conselhos, não é? Que queiram deixar aos vossos colegas. O que é que lhes querem dizer? Bruno, acho que podes iniciar, de alguma forma terás mais conselhos para dar quanto a isso do que eu. Ok, um conselho muito importante é se realmente pretendem uma tese com mais de conhecimento teórico, ou seja, se pretendem alargar os vossos conhecimentos em todo o domínio teórico de todas focar numa determinada área. Por exemplo, o meu curso de Engenharia Industrial era muito abrangente e nós, se quiséssemos focar, por exemplo, em qualidade ou em logística, podemos perfeitamente fazer uma tese mais de investigação, e se for esse o contexto, ótimo, mas definir exatamente qual é a prioridade, ou seja, onde é que nós queremos atuar. Não mesmo uma área, mas sim qual é a nossa principal motivação ao ir para o mercado de trabalho. A minha principal motivação sempre foi aprender mais e mais. Agora, se sobre todas as áreas e do modo como a empresa consegue aplicar o nosso conhecimento. Se nós não tivermos assim tanta curiosidade, vamos estar sempre insatisfeitos quando estivermos em motivação empresarial, ou seja, não vejam a dissertação à empresa como uma obrigação, vejam como uma motivação, uma possível, uma vantagem de estudar na Universidade do Minho, uma vantagem de poder fazer a dissertação em empresa, é realmente aplicar o nosso conhecimento teórico e perceber como é que a indústria gera todo esse conhecimento que nós temos teórico da universidade. Se nós não tivermos esta motivação, nunca vamos ser bons naquilo que fazemos. Se nós tivermos, realmente queremos perceber qual é a nossa principal motivação, ou seja, se queremos uma grande empresa ou uma pequena empresa, se queremos que a nossa voz realmente se ouça e se faça sentir e que nós consigamos mudar, ou se queremos aprender ao máximo com alguém. Realmente, quando eu fui para uma dissertação em empresa, pensei, ok, numa empresa multinacional vou ter de aprender, ver, olhar, perceber, e só depois, se calhar, vou ter uma outra ideia. Se eu for uma pequena e média empresa, se calhar a maior parte das coisas que vou ver lá já são coisas em que eu consigo mudar muito mais rapidamente e vou ter um papel muito mais preponderante na empresa. Temos que perceber muito qual é a nossa motivação, pensar exatamente aquilo que eu quero fazer. Para que é que me estou a candidatar? Em que é que consiste o projeto? Quais as condições? Porque a seguir a aceitarmos vão ser 9 meses de dedicação, pelo menos, que no meu caso depois acaba por ser mais porque tive a escrita. Mas, portanto, acho que a motivação para aceitar um projeto e um compromisso que têm que ter com eles mesmos e com a empresa
é determinante para pensarmos, ok, queremos fazer na dissertação ou não. O que é que nos move para realmente aceitarmos... É sério já, não é? É sério, não é aceitar uma coisa Exatamente, leve, vai ser sério. Vai ser um compromisso, o primeiro contrato sério. A partir do momento que eu senti-me, durante o meu 5º ano, senti-me muito mais enquanto engenheiro ou enquanto colaborador do que enquanto aluno, e acho que quem tem de fazer o projeto de dissertação tem de pensar sempre nessa amplitude, em tudo, não é só chamarem-me engenheiro Bruno Lopes, mas também o compromisso que exige realmente termos uma profissão e realmente termos um compromisso e uma dedicação e motivar-nos todos os dias para contribuir positivamente para uma empresa. Acho que é uma decisão realmente importante e que não podemos tomar de ânimo leve, nem, estou indeciso entre esta e esta, pode ser. Não, tem que ser o que é que nos motivou realmente e entre aquela, o que é que nos vai fazer ter motivação durante esses 9 meses, porque é que nós vamos parar, cancelar um café com amigos porque temos um prazo para cumprir na tese. E isso tudo vai... Na dissertação, peço desculpa, Joana. É o mais importante para mim. Porque, por exemplo, eu tive 6 projetos que realmente me inclinavam e tive quase que fazer vantagens e desvantagens de cada um, o que é que me ia motivar a longo prazo, onde é que eu podia crescer mais, qual é que era mais ou menos a área, aí sim, depois já termos tinha 6 áreas diferentes, calhar uma mais de custos, qual é que pretendia a longo prazo, qual é que pretendia agora. Muito de priorização de objetivos, ou seja, nós temos todos os objetivos de aprender, temos todos os objetivos de explorar 1001 áreas, temos todos os objetivos de ter na área automóvel e na área têxtil e depois na área da qualidade e na área logística, mas agora, o que é que me interessa? É conhecer, é aprender ou é ter uma voz, por exemplo, ou é ter ambas, ou... Acho que isso é uma questão muito, muito importante, porque quanto mais rápido definirmos essa priorização, mais rápido também podemos pesquisar sobre as empresas e determinar o que é que tem mais impacto para nós, ou seja, é o ambiente, é o número de colaboradores, é o horário de trabalho, é o quê? Porque tudo isso envolve exatamente... Nós, quando escolhemos a dissertação, quando escolhemos o projeto, é exatamente igual ao que os adultos quando vão procurar emprego. É toda essa motivação, é antecipar, é realmente a nossa primeira realidade. A minha não foi a primeira porque lá está, estive com a EPIC, mas por norma é a primeira realidade de trabalho. Portanto não é uma coisa, é uma oportunidade única, mas também é uma coisa séria, por isso acho que se devem focar muito no objetivo e na motivação antes de aceitar e de realmente valorizar do tipo, ok, eu tenho esta oportunidade, não a vou desperdiçar, vou assumir este compromisso durante os próximos 9, 10 meses e quem dera que goste de mim continue, se eu também gostar. Acho que tem que ser essa a motivação. Acrescentar, não há muito mais a acrescentar, mas queria só deixar o apelo, terminando com algo que a Joana foi dizendo, com o qual iniciou o podcast, que é de termos sempre um leque de oportunidades, ou estarmos atentos às várias oportunidades que podemos ter ao longo do curso e aproveitar todos os anos anteriores à dissertação para ir estudando as possibilidades e, como disse o Bruno, ir começando a perceber quais são e quais podem vir a ser os nossos objetivos, quais são as maiores áreas de interesse em detrimento de outras ou não, e permanecer sempre ativo e atento àquilo que as empresas, se for o interesse, procuram e as áreas em que se aplicam e de que forma é que nós podemos interagir com elas e de que forma é que pode ser benéfico para nós, para a nossa dissertação ou para elas, a inclusão da nossa dissertação. E não esquecer que é sempre importante que, lá está, se é um objetivo, a partir é algo que nós vamos gostar de fazer e queremos fazer, e é sempre importante termos a noção de que é uma decisão que, como já foi dito, envolve vários meses e é preciso um compromisso bastante grande e saber priorizar essa decisão. E é basicamente isso. Ok, Carolina. E Bruno? Tendo em conta que não temos mais perguntas do público, estou aqui a ver se temos alguma, não? E dizer ao Diogo, e se calhar dizer que pusemos aqui um tom sério agora nesta decisão e dizer que isto não é só uma questão negativa, é uma questão positiva, ou seja, se há uma grande vantagem que a engenharia tem, é um grande campo de emprego, uma área muito vasta tanto de tarefas como tipo de empresa, quer dizer, há cursos que só estão direcionados para uma área. O caso da engenharia ou uma área, ou algumas poucas áreas, pode ser grande, pode ser pequena, pode ser em terra, em mar, fora, no país, dentro. Portanto, o aluno está a ver isto como
no fundo, quase uma primeira passagem à idade adulta, não é? Eu tenho que começar a estudar o que é que são opções, está na minha mão, não é? Muitas vezes digo isto nas escolas secundárias. Muitas vezes, até ao 12º, o limite são-nos impostas questões relacionadas com as médias, não é? Não vou para aquele curso porque não consigo, não tenho média, ou isso ou aquilo. Nesta altura, e os vossos 2 cursos aqui são um exemplo disso, são áreas onde é quase trabalhar sem limite, estão desde a indústria à saúde, nanotecnologia, energias renováveis, essas coisas todas. Portanto, se eu tinha um sonho de trabalhar naquela engenharia, não tive média para entrar, não me coube a mim decidir, portanto foi o sistema que decidiu qual era a opção onde eu conseguia entrar por causa dos números clausos e tudo. Agora não há números clausos, agora cabe-me a mim estudar estas possibilidades todas e ver isso sempre como uma vantagem, não como uma ameaça, por assim dizer, a desvantagem. Exatamente, eu lembro de ter vagas de emprego, por exemplo, engenharia de processo, que dá quase para engenharia industrial, dá para engenharia de materiais, dá para engenharia têxtil, dá para engenharia mecânica, assim, mas olha, mas faz a concorrer para a mesma vaga. Sim, claro, eu também vi lá tópicos onde eu me incluo e acho que sim, isso é realmente uma vantagem, porque a polivalência de engenharia, e nós vemos isso desde o primeiro ano, que, por exemplo, MEG tem algumas UCs em conjunto com outras engenharias, lá está por causa da transversalidade dos cursos e das pessoas, quanto mais convívio têm com outras, por exemplo, eu tinha muita gente em mecânica e muita gente no discurso e depois com EPIC ainda mais, não é? E perceber que realmente, ok, todas as áreas têm um leque gigante de oportunidades e portanto não há razão pela qual não possamos escolher a dissertação em empresa ou mesmo centros tecnológicos como o CITEV, como o INL e como outros que também temos cá na região. Aliás, eu tive muita gente de Polímeros que fez nos próprios centros de investigação da Universidade do Minho e que tiveram dissertações excelentes, ou seja, é um bocadinho por aí. Mas a dissertação em empresa, tenho a certeza que se calhar, por exemplo, em MEG o que senti é que às vezes as empresas procuravam mais do que o número de alunos. Então, às vezes dava para alguns alunos que tinham posto a tese em stand-by ou que não tinham concluído e até aproveitavam uma vaga que tinha surgido no meu ano. Ou seja, acho que a oferta às vezes ainda é mais do que o número de alunos. E nas feiras de emprego também tinha a oportunidade às vezes de ver isso, de se não procurar assim tanta gente, e eles sim, nós temos espaço. E nós, ok, boa. Sim. Ok, Joana, ias dizer alguma coisa? Ia dizer que só estamos aqui, se calhar, muito focados na questão deste perfil, não é? Do aluno típico, que em Portugal este tipo de... O nosso percurso como estudante é mais comum ser 12º e depois um curso de 3 anos, ou neste caso 5 anos, mas isto também é uma excelente oportunidade para quem quer mudar de carreira. Por exemplo, o facto de nós estamos aqui focados só no mestrado integrado, mas nos mestrados há muita gente que recorre à Universidade do Minho, à Escola de Engenharia em particular, para fazer um mestrado, seja porque está desempregado ou porque quer, ou porque está empregado e quer mudar de área, e depois aproveita tal e qual como o Bruno e a Carolina aproveitaram, para fazer a dissertação numa outra empresa, numa outra área totalmente fora do que era o seu foco inicial de estudo, e é um novo, é um reiniciar, é todo um novo networking que aquela pessoa leva daqui, que lhe vai permitir certamente uma carreira bastante diferente quando quer mudar, quando isso é o seu objetivo, mudar de área, não é? Sim. Este processo é todo não só para os mestrados integrados e para o estudante típico que vem de um 12º ano, como qualquer pessoa que queira mudar. Tu próprio estás a fazer um mestrado, não é? Portanto... Sim, porque esta questão das dissertações em empresas também se aplica ao segundo ciclo, não é? Quem está a fazer mestrado. Exatamente. Alguns de 6 meses, não é que é só um semestre, outros no segundo ano inteiro, mas sim. Mas têm na mesma todas as oportunidades de estarem próximo da empresa e mesmo quando uma empresa está num evento de emprego nosso, muitas vezes são-nos oferecidas oportunidades de emprego para alguns perfis mais júniores, mais a contar já a empresa vem à universidade não só para um perfil sénior, para um perfil júnior sem experiência nenhuma, como também para um perfil sénior. Era isso que eu queria dizer, confundi aqui os termos, mas à procura também de um perfil mais sénior. Ok. Pronto. Não, prometemos aqui que não vamos falar mais em tese, mas sim de dissertação. Ficou esclarecida a dúvida do termo. Está tudo desculpado, está tudo desculpado.
Portanto, o site enge.minho.pt é o site da Escola de Engenharia /futuro, ou separador futuro, tem lá tudo sobre carreira em geral, não é? Ofertas de dissertações em empresas, estágios de curta duração, desafios, não é? Para o pessoal mais dos primeiros anos, começar já a ter aqueles desafios em empresas. Portanto, vão lá que tem lá tudo. Alguma dúvida? link@enge.minho.pt, mesmo para as empresas. E eu ou a Ana respondemos, não há qualquer questão. Sim, portanto não há problema. Ok, não tomo mais o vosso tempo, agradeço a vossa presença, continuem a trabalhar nas vossas, quer dizer, no caso só a Carolina, não é? Continua a trabalhar na tua dissertação, Carolina, e nas tuas células fotovoltaicas. E o Bruno continua a dispor de nós para recrutar outros alunos, que nós estamos prontos. Claro, Bruno. Recrutar e processos de parceria estão aí. Sim, e muito sucesso aí na 4Teams, não é? Que é uma empresa mais, que mostrou agora uma grande transformação, não é? Agora com esta questão da pandemia, portanto soube se adaptar bem. Ok, Joana, também muito obrigado. Qualquer coisa, estás disponível, eu sei, não é? Estás disponível para esclarecer todos os dúvidas dos alunos no Conselho Exatamente. de Engenharia. Pronto, e voltamos depois com mais um tema. E obrigado às 9 pessoas que estão aqui ainda ligados a ver, e vamos então desligar. E até à próxima.